Ok, então nós até este ponto já vimos porque é que investir é importante e porque é que investir com ações é uma escolha acertada, olhando para toda a generalidade de investimentos que se pode fazer. Já olhámos para uma corretora da bolsa e como é que ela funciona. E também já olhámos para como olhar para uma empresa e perceber mais ou menos como é que ela funciona nos seus parâmetros financeiros. Neste episódio eu queria falar sobre como olhar para os gráficos de uma cotação, seja de uma empresa qualquer, ver como perceber como é que isto está a funcionar, porque isto é um bom complemento àquilo que estamos a fazer. Ou seja, isto é um pouco opcional. Porque imaginemos que eu encontro uma empresa e sei que ela é boa e está desvalorizada e descubro como é que ela funciona, de onde é que vem o seu lucro e conheço-a intimamente, não é? Chega a um ponto em que o momento de entrada da minha posição de ações da empresa torna-se um pouco irrelevante, especialmente se o investimento for a longo prazo. Mas é sempre bom olhar para os gráficos, tentar perceber qual é a tendência da empresa, porque estes aspectos também são importantes e também influenciam o rumo que o valor de uma ação pode ter ou não. Ok, então estamos de volta aqui ao TradingView e para este episódio eu escolhi falar sobre a Nvidia. É uma empresa que está muito na moda, é uma empresa que teve os seus altos e baixos, especialmente o ano passado, onde teve um crescimento absolutamente gigante. E agora que estamos aqui a olhar para ela, não é? O que é que isto nos indica? Primeiro, nós temos que começar aqui por cima e podemos ver que está aqui o seu símbolo, não é? Que aparece aqui o seu nome, para sabermos do que é que estamos aqui a falar. Tem a opção de comprar e vender para as pessoas que utilizam o TradingView como plataforma de compra e venda de ações ou até para fazer trading. Eu não uso, ou seja, porque isto está para integrar esta plataforma também como um ponto de compra e venda. Eu faço isso num sítio à parte, mas isso é uma escolha pessoal de cada pessoa. Depois temos o tempo do gráfico. Neste caso é um dia. O que é que significa um dia? Cada barra que nós vemos aqui, vou fazer zoom, ok? Cada barra que nós vemos aqui simboliza um dia. Okay? E isto pode ser alterado. Pode ser tipo aos segundos, quase. Cada barra ser um minuto, cada barra ser uma hora, ser um dia. Depois cada pessoa tem as suas preferências. Eu gosto de olhar para ele no gráfico diário, vejo no semanal e que às vezes vejo aqui no horário. Mais para ter uma certa minúcia. Mas é claro que se a pessoa estiver a fazer um trading assim, muito ativo, muito estar sempre a olhar para o computador e estar a ver, é óbvio que a pessoa não vai estar a olhar para isto assim, vai estar a olhar para isto quase no gráfico de 5 minutos. Neste caso fica desformatado porque ele está preparado para um dia. Mas isto seria simplesmente ir aqui e ajustar o gráfico e podemos ver como é que ele está. Okay? Assim de repente já faz mais sentido no gráfico de 5 minutos. Okay? Mas eu quero ver o dia, que agora está desformatado ao contrário, não é? Porque eu sinto que é um bom sítio para começar. Ora, depois disso, temos o tipo de gráfico. Há vários tipos. O mais comum é este, é o gráfico de velas, em que cada vela são estes símbolos que estão aqui. Não é? Há outros, por exemplo, pode ser só uma linha, pode ser uma área. Há quem goste de vários tipos de velas, ou seja, as velas podem ser vazias por dentro. Okay? Isto é simplesmente uma diferença na visualização. E isto altera a forma como as pessoas gostam de ver, basicamente. Ou seja, cada pessoa terá o seu gosto. Há quem prefira ver assim. Eu gosto de ver da maneira normal. E quando olhamos para aqui, o que é o básico que isto nos indica? Uma coisa que isto tem útil é, ele diz-nos logo aqui de lado o preço a que cada ação está. Sendo que temos o preço atual, 141 dólares. Ok? E também temos aqui esta linha laranja, que é o preço em pré-mercado. Isto porque na América as ações são trocadas entre vários investidores ao longo de todo o dia. Ou seja, enquanto que no resto do mundo os mercados abrem a uma certa hora e fecham ao fim do dia, na América as pessoas continuam a fazer trocas de ações 24 horas por dia. Por isso temos aqui o preço quando o mercado fechou e depois o preço, que a diferença é muito pequena neste caso, mas pode ser maior. Se temos assim um maior zoom dá para ver.
A diferença é de 1€, basicamente. Porque as pessoas continuaram a trocar as ações e o preço subiu durante a noite e o mercado, ainda como está fechado, continua com o preço antigo. Temos o preço mais alto e o preço mais baixo. Okay? Que aparece aqui consoante a visualização que a pessoa estiver a fazer. Então, agora ele tem ali o preço mais baixo, que é este ponto específico. Ou seja, ele ajusta-se ao gráfico e isto está sempre a ser atualizado. Mas o mais importante é, o que é que nos simbolizam estes símbolos, estas velas? Ora, como eu tinha dito, cada vela é um dia. E o que é que significa? Isto basicamente é uma mostra do movimento do preço durante um período de tempo. Primeiro tem as cores, não é? Que é o vermelho ou o verde. O vermelho significa que o preço foi negativo, no sentido em que ele acabou aquele período de tempo numa posição mais baixa do que quando começou. E o verde é positivo, ou seja, o preço acabou a um local acima de quando começou. E podemos ver aqui alguns exemplos interessantes. Esta aqui, que está muito grande, significa que quando o dia começou, o preço estava aqui, e quando o dia terminou, o preço estava ali. É tão simples quanto isso. Porque aqui, então, como cada gráfico é um dia, é muito fácil. Por exemplo, esta aqui, o dia, foi muito negativo. Começou aqui em cima e foi logo aqui para baixo. Mas algumas delas têm aqui estas pequenas caudas. Ora para cima, ora para baixo. E o que é que isto significa? Isto significa que, ao longo do dia, o preço esteve ali, mas não conseguiu-se lá manter. Por exemplo, este aqui. Nós temos esta vela, foi muito forte a subir. Ou seja, as pessoas abriram aqui o preço e houve imensos compradores que compraram e fizeram o preço subir. Quase que não houve aqui vendedores nenhums, porque não houve, não houve oferta suficiente, o que fez com que o preço subisse. No dia seguinte, talvez por haver esta grande subida, muitas pessoas decidiram: ora, vamos então vender para ter o nosso lucro. E tanta gente deu ordem para vender ao fim do dia, que quando o dia começou aqui. E terminou aqui. Ou seja, isto é o que nós sabemos. Começou aqui e terminou aqui. Mas ao longo do dia, teve cá em baixo. Ou seja, os vendedores tiveram tanta força que chegaram a pôr o preço cá em baixo. Por venderem imenso a Nvidia. O que negou a subida toda do dia anterior. Mas por alguma razão, ao longo do dia, as pessoas continuaram a comprar de volta e o preço voltou a subir, acabando aqui. Então, só com estas duas informações, nós conseguimos tirar já uma história, só nestes 2 dias. Que foi, num dia, houve uma grande confiança no mercado, as pessoas subiram imenso, talvez porque este tinha sido um dia muito mau, ou seja, houve uma queda e as pessoas pensaram, é agora que isto está a dar a volta. Ok? No dia seguinte tentaram vender, mas não conseguiram assim tão bem, porque o preço voltou a ser puxado para cima. O preço tentou descer, mas foi empurrado para cima e voltou. Mas não conseguiu acabar no verde. Mas isto mostra alguma confiança e, como podemos ver no dia seguinte, houve mais uma subida. E depois outra subida que foi corrigida durante o dia. Ok? Há outros dias, como por exemplo este ou este, mostram momentos de grande indecisão, não é? Como nós temos de ver, o dia acabou quase como começou, e embora este se moveu muito, voltou a fechar igual, e este quase que nem se mexeu. Ou seja, neste dia, as pessoas reuniram-se todas, abriram o mercado e tiveram todos a olhar uns para os outros, basicamente. A tentar perceber para onde é que isto vai. Vai descer ou vai subir? E dá para ver, havia uma tendência. Deste lado, os últimos dias indicavam que tudo estava a correr tão bem. Depois caiu, e as pessoas ficaram confusas e neste dia ficou tudo a olhar uns para os outros. E depois decidiram, não, vamos começar a subir. Começaram a comprar e é onde estamos agora. Uma coisa que aqui também nos indica, e que costuma ser sinalizador de haver algum movimento futuro, é quando o tamanho das peças começa a diminuir. Ou seja, reparem como houve aqui uma grande subida, outro grande movimento. Mas depois foi seguido por alguns dias em que o movimento não foi grande. Este ainda foi, mas voltou à casa de partida. E aqui começou a ficar quieto. Quando o mercado tem esta tendência de haver momentos de maior volatilidade e depois momentos de calmaria. E normalmente os momentos de calmaria são antecedentes de grandes movimentos. E nós aqui podemos ver a mesma coisa. Houve uma subida constante, muito bem.
Depois houve ali 3 dias em que a subida parou e as pessoas ficaram assim, oh meu Deus, e agora? Houve 2 dias em que eles estiveram a olhar para o nada, a tentar perceber o que é que vai acontecer e entraram num pequeno pânico e começaram a vender, a vender, a vender, a vender e veio aqui para baixo. Okay? Mais uma vez aqui, pequenos dias onde não aconteceu nada, porque as pessoas estavam a tentar perceber isto vai subir ou vai descer. Ou seja, este gráfico, que parece ser uma coisa que até nem faz muito sentido, quando olhamos, mostra a psicologia das pessoas que está aqui por trás. E nós a isso podemos aliar indicadores, não é? Eu quero falar sobre os indicadores, se calhar, um a um, no futuro, para termos mais tempo. Mas assim, de forma muito geral, eu tenho aqui uma lista já bastante grande, assim, dos meus preferidos que eu costumo usar. Não uso todos no dia a dia, mas por exemplo, aqui o volume. O volume é interessante porquê? Porque isto mostra exatamente o que eu estava a falar. O volume simplesmente mostra a quantidade de compras e vendas que houve. Nestes dias que houve grandes movimentos, nós podemos ver que as pessoas estavam aqui a comprar bastante. E depois volta um momento mais de calmaria. E aqui então quase que não se mexeu. Olhem como eles são tão pequeninos. Ninguém estava cá a comprar. Ninguém, quer dizer, estava muita gente, porque esta empresa é famosa, mas menos pessoas. Porque esta empresa tem que lembrar, como a sua dimensão também é tão grande, haver pessoas a comprar e vender tem maior dificuldade em movimentar o preço, porque estamos a falar de uma empresa que é tão maciça, tão gigante, que é um bocado difícil o preço mover-se assim tão rapidamente. Outra coisa que nós temos de ver é, e isto é muito importante, são os suportes e as resistências. E o que é que são os suportes e as resistências? São linhas imaginárias, é verdade, mas que parecem existir. Por exemplo, se nós começarmos a olhar aqui para esta formação, não é, do preço, desde 2024 até agora, nós temos de ver que houve uma grande subida, ou seja, ele aqui começou a andar logo em janeiro de 2024, sempre a subir sem parar, mas houve um momento em que parou. E esta subida parou, e eu vou aqui pegar nos desenhos. Aqui são as imagens simples, e vou pegar aqui numa linha horizontal para nós podermos olhar. O preço parou mesmo ali. Ainda foi um bocadinho, mas acabou ali, não é? Voltou a estar ali. Antes de ter esta subida, parou ali outra vez para experimentar. E depois reparem como quando o preço volta a cair, volta aqui a esta linha. E mais à frente, volta aqui a esta linha. O que é que isto nos significa? Que isto é uma linha de suporte e resistência. Neste caso, ela foi resistência no início, porque o preço estava a andar e houve aqui esta resistência. E houve uma resistência para a terceira vez. Mas quando se dá a mudança e ele passa para cima, esta linha passa a ser o suporte anterior. Ok? E quando nós começamos a olhar para isto, começa a existir padrões. Por exemplo, está aqui outra. Que é onde estamos mesmo agora. Ele já lá foi uma vez. Chegou aqui também e voltou para trás. Okay? Ele aqui andou um bocadinho à volta. Não saiu muito. Se calhar podíamos dizer que há aqui outra. Não é? Que há aqui outra linha mesmo neste sítio. Porque ele foi lá algumas vezes. Mas esta aqui é garantida. Ele voltou a ir lá também aqui e voltou para trás. Foi lá aqui. O que significa o quê? Estamos a ter agora um momento também de pensamento. O preço está aqui outra vez. As pessoas ficam nervosas. Será que vai cair? Será que não vai? Porque as pessoas também sabem que já lá esteve no passado e que no passado voltou para trás. Nós podemos olhar até, existe aqui uma segunda linha, mais pequena. É isso que até vou pôr uma cor diferente para se ver que é mais... Em que ele serviu aqui de teto para este movimento, serviu aqui de teto para este movimento, serviu aqui de teto para este movimento, aqui de teto. Foi o chão de todos estes movimentos, aqui. Também foi o chão deste. Mas reparem, há aqui outra linha. O que é que nos significa? Nós agora podemos começar a fazer ilações sobre o que é que vai acontecer. Nós podemos achar, e aqui utilizamos esta ferramenta do desenho, que eu costumo usar aqui, o caminhozinho, para tentar perceber. Ups, já ativei isto, não era para ativar. Ou seja, o preço está aqui, não é? E nós, com base só nisto que nós sabemos que o volume está a acalmar, ou seja, o que mostra uma tempestade antes da bonança, ok? Sabemos que estamos numa zona de resistência aqui em cima e temos aqui um suporte. E por isso podemos começar a imaginar o que é que pode acontecer. A opção A é o preço ficar para baixo, ou seja, ser rejeitado aqui, voltar para aqui e andar aqui a andar assim.
Outra opção seria ele, após ir aqui tantas vezes, porque sempre que uma pessoa repete, sempre que o preço vai lá outra vez, isto começa a perder o efeito. As pessoas perdem o medo. E pode acontecer, ainda por cima com o volume a baixar, podemos ver, que normalmente é um prelúdio de um grande movimento, pode significar que ele finalmente consegue passar com confiança por cima, e aí estamos em águas novas, não é? Os navegantes então nem sabem o que pode acontecer, o céu é o limite, mas seria um grande movimento para cima. Ok? Provavelmente esta linha passava a ser a resistência. Ou, aliás, passava a ser o suporte neste caso, porque depois o preço, se voltasse para baixo, ia ficar assim aqui. Depois voltava para aqui. Ok? Ou seja, é como se fosse uma paragem durante a viagem. Que outras coisas é que nós temos a olhar para o gráfico? Que nos poderiam ajudar a fazer esta análise? Ora, nós já sabemos que temos aqui as resistências. Aliás, eu apaguei, mas vou manter estas duas principais porque elas ajudam a gente a olhar e a perceber. Outra coisa que nós podemos fazer é esta linha interessante para desenhar outros padrões, porque o preço é verdade que tem estas linhas horizontais de suporte e resistência, mas tem outras. Existem canais. Por exemplo, nós aqui, se traçarmos uma linha daqui a aqui, podemos ver que existe um canal que guiou o preço. E se fizermos assim zoom, então, torna-se super evidente, não é? Ele andou aqui também, ou seja, também funciona na diagonal. E reparem, há um momento em que ele volta. Aqui é interessante porque até temos uma interseção entre duas linhas. Ou seja, ele bateu neste suporte duas vezes seguidas. Tumbas, tumbas. E como não tinha passado muito tempo, as pessoas receberam uma maior confiança. E isto pode nem ser sequer consciente. As pessoas podem não estar a olhar para o gráfico desta maneira. Mas acontece. O preço veio aqui e as pessoas lembravam-se muito bem que da última vez que esteve aqui, teve esta subida muito grande. Que bateu nesta linha aqui. Não é? Aliás, bateu lá duas vezes. Veio aqui e depois veio ali e não conseguiu passá-la. Mas com este suporte, com esta ajuda, foi o suficiente para as pessoas sentirem força, passou, e a partir do momento em que quebrou para o lado de cima, pronto, agora é com confiança total. Agora há um grande movimento para cima, que aterrou cá em cima. Ok? E agora não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que as pessoas desistam e voltem para baixo. Depende, talvez, pode ser uma notícia. Porque o que isto faz é com que isto não governa o movimento das ações, mas torna-as de certa forma suscetíveis. Por exemplo, imaginamos que o preço está aqui em cima. E um grande exemplo disso até foi a Tesla, o ano passado. Porque a Tesla, o ano passado, mesmo antes desta confusão toda que o Elon Musk está a ter, teve montes de problemas com os carros, com a qualidade, carros que explodiam, carros que se descontrolavam. Era notícias atrás de notícias. E chega a um momento em que, como o preço já caiu tanto e já está tão cá em baixo, essas notícias deixam de ter impacto. Ou seja, depois desta grande subida, as pessoas ficam mais sensíveis a uma notícia catastrófica. Porque como já subiu muito, as pessoas cada vez mais têm menos confiança de que a subida é infinita, não é? E se nós olharmos, também houve aqui um pequeno canal. Mas aqui o preço subiu de maneira tão concisa, quase que o canal é tão evidente, ou seja, nem houve margem de manobra. Foi sempre a subir, a subir, a subir. Não houve aqui, ao contrário ali daquela descida, não é? Aqui houve subidas e descidas e subidas e descidas. Aliás, uma coisa que nós aqui temos que falar é dos padrões que isto faz durante as subidas e descidas, que não estão lá sempre, mas que ajudam a entender alguma coisa. Mas como eu estava a dizer, o que acontece é isto torna as pessoas suscetíveis a más ou boas notícias. Ou seja, quando o preço chega aqui abaixo e as pessoas estão no fim de um canal com um suporte, ou seja, é 2 em 1, cansadas desta queda, que durou vários meses, foi desde 2025, ou seja, desde o dia 1 de janeiro que isto tem vindo por aí abaixo. Já são vários meses. Epá, qualquer notícia boa faz com que as pessoas se mobilizem e comecem a comprar, a pensar, finalmente, é desta, isto vai começar a andar. E depois vão. Ou seja, isto é muito psicológico. E isto afeta muito a parte psicológica das pessoas. Confiança ou pânico, basicamente. E como, o que é que nós temos de usar para nos ajudar a ver isto? Eu vou tirar daqui o volume só para eu não confundir. E vou colocar aqui dois importantes.
não está a abrir. Ok. São os RSIs. O que é um RSI? É o índice de força relativa. E o que é que isso significa? Mostra a força da compra e da venda. Ou seja, tal qual como eu estava a falar, as pessoas ficam cansadas desta descida. E o que é que isto significa? Este gráfico, basicamente, eles mostram os dois a mesma coisa. Só que o de baixo é muito mais sensível. Como nós podemos ver, houve aqui esta subida daqui para aqui. Não é? Eu vou marcar. Daqui a aqui. Neste gráfico, estava quase a chegar cá abaixo, porque houve esta descida. E à medida que o preço vai caindo, ou que os vendedores vão ganhando, o gráfico vai sendo arrastado para baixo. Até chegar ao nível da sobrevenda, ou seja, as pessoas venderam demais, é quando passa da linha roxa para baixo. E também há o nível da sobrecompra. Mas reparem como aqui foi suficiente para vir até mais ou menos a meio do gráfico, um bocadinho mais. Enquanto que neste, ele estava cá no fundo de tudo, já estava a bater mesmo no fundo. E deu uma subida brutal lá para cima e depois bateu no topo várias vezes. Porquê? Porque ele é muito mais sensível. Este capta movimentos mais pequenos. Aliás, esta descida aqui, este movimento aqui, andou aqui no meio deste gráfico, enquanto que neste foi suficiente para ir a uma ponta e voltar para a outra. Okay? Mas eles, em princípio, eles indicam a mesma coisa. Aliás, temos aqui um momento interessante que é uma divergência. Este gráfico está mesmo no topo, né? Já lá está há muito tempo, desde dia 13 de maio, que ele atingiu o topo. E anda a rondar o topo, o que mostra que é assim. E podemos ver, ele chegou aqui ao dia 13 de maio e quando atingiu este topo, perdeu força. Perdeu o andamento. Porque as pessoas já estavam a comprar há muito tempo. E o que chega a um momento em que já não há ninguém para comprar. Porque todos os interessados já têm ações. Okay? Então o que é que significa aqui neste caso? É que as pessoas começam a ficar cada vez mais indecisas. Mas mesmo assim tiveram força e continuaram a comprar e agora estão noutra época de indecisão. Qual é o problema aqui? É que já estão há muitos meses aqui a arrastar-se aqui no teto disto. E não dura para sempre. Há um momento em que ele vem cá para baixo. E o que é que significa? Não está a bocado eu estar a falar da possibilidade dele subir aqui para cima. Ora, quando nós olhamos para este gráfico pensamos, se calhar já não é bem assim. Ou seja, é mais uma camada de informação que ali o facto de temos aqui uma linha de resistência e o RSI normal está na zona da sobrecompra. Aliás, ele já está a começar a inverter, a linha amarela podemos ver que já está a começar a inverter. Está-nos aqui a mostrar que afinal se calhar as pessoas vão começar a vender isto e o preço vem cá para baixo. Okay? E agora aqui este é muito curioso, não é? Porque ele está cá em baixo. O que é que nos indica? Pode subir. Ou seja, já nos está a confundir ainda mais. Porque agora isto apoia a outra narrativa, que é não, o preço está aqui e está prestes a dar uma grande subida. E ele indica-nos o quê? Está cá em baixo, está prestes a dar outra grande subida. Ok? O que é que eu acho que aqui está a acontecer? É que este já está exausto. Como a subida foi tão longa e tão prolongada, ele atingiu logo o topo ali. Então andou a raspar no topo. E o que é que acontece quando isto acontece? A mais mínima descida depois cria um grande sinal oposto. Ou seja, esta pequena descida que está aqui foi o suficiente para ele fazer esta enorme descida no gráfico. Ok? Porque ele estava desesperado por descer. Por isso, nesta situação específica, eu não daria muito ouvidos a este, porque ele já está um bocadinho desformatado. Não é? Mas reparem que quando eles os dois se aliam, é grandes momentos para fazer uma compra. Por exemplo, nós temos aqui este momento, quem me dera a mim ter olhado para a Nvidia nesta altura, porque temos uma linha de suporte, o fim de um canal, o RSI estava na sobrevenda e o outro RSI, que é o estocástico, estava na sobrevenda também. Por isso já temos aqui 4 indicadores, todos a apontar para isto vai dar a volta e vai começar a subir. E quando a pessoa quer apanhar estes movimentos, ou seja, quando a pessoa não quer investir a longo prazo, mas quer assim andar à procura de movimentos no preço para se aproveitar e depois vender mais à frente, estes momentos são ouro, não é? Porque temos aqui uma aliança de vários indicadores ao mesmo tempo que permitam a uma pessoa ter cada vez mais confiança na sua hipótese. Mas será sempre uma hipótese, porque nós não conseguimos prever o futuro. Eu, aliado a isto, eu costumo olhar para as médias móveis e para outro que chama-se MACD.
Moving Average Convergence Divergence. Ok? O que é que a média móvel aqui nos mostra? Isto é só para a gente visualizar. Isto coloca no gráfico duas médias. E são móveis porque se movem com o preço. Ok? Eu gosto deste, que é, como eu li, média móvel, moving average, 50 e 200. O que é que significa? Neste caso o gráfico são dias, por isso é a média dos últimos 200 dias e a média dos últimos 50. Vamos ver aqui. A laranja são os 200 e a azul são os 50. E o que é que isto nos indica? Normalmente, por exemplo aqui, houve um cruzamento. Isto é aquilo que muitas vezes é apelidado de cruzamento da morte. Porque a média móvel curta cruzou a longa no sentido descendente. E agora está prestes a fazer o oposto. Mas isto simboliza mudanças. Mudanças no movimento. O que aqui até parece é que, olhando aqui só para a média móvel, nem estou a olhar aqui para o outro, é que ele quer muito subir. E houve esta correção, mas foi tão pequenina que ele já está a voltar para cima. Ou seja, a longo prazo, o preço quer subir. Ok? Por isso isto é um ponto. Nós já tínhamos 4 a falar que isto ia cair. Se calhar tiramos um. Porque aqui o que nos está a dizer é, se calhar a longo prazo, não é? O preço quer sair, quer mesmo subir. E pode não estar à espera de voltar cá para baixo uma outra vez. É porque ele já bateu ali tantas vezes que isto perde o valor. Ok? No último, o MACD funciona parecido. É por isso que eu costumo pôr os dois ao mesmo tempo. Porque ele também tem as médias móveis e tem aqui a linha de contacto e o indicador. Que é, a linha de contacto é a laranja e a roxa é a linha do indicador. Ou seja, quando o indicador toca na linha, está a acontecer alguma coisa. Se nós fizermos agora aqui zoom para ver melhor, aqui houve um toque. Foi mesmo no momento do grande movimento. Houve aqui outro toque, foi outro movimento parecido. Outro toque, foi outro movimento. Outro toque descendente, foi outro movimento. O que é que isto mostra? Ele apanha as tendências oscilantes do preço e ainda tem este histograma que ajuda a tentar perceber por onde é que anda o preço. E a força do movimento. Nós podemos ver que houve aqui dois histogramas. Dois verdes, ou seja, foi um momento de subida. Mas o segundo foi mais pequenino. As pessoas já não estavam a comprar tanto. Ok? E pela cor também se percebe o momento da inversão. Reparem como aqui a cor mudou. Neste sítio aqui. Foi o dia em que ele decidiu dar a volta. Ou seja, ele apanha estas coisas. Ele mudou de cor porque já sabia que isto vinha aqui para baixo. Da maneira como aquilo começa a mudar de cor, mostra que existem pessoas a começar a comprar. E quando muda, temos a inversão. Ou seja, na realidade, embora a gente olhe aqui para o histograma, o que a gente tem que tentar apanhar é a mudança da cor até à outra mudança da cor. Okay? Usei o indicador errado. Daqui a aqui. Porque, seja, se a pessoa apanhasse daqui a aqui, estaria a entrar aqui neste ponto. Reparem, mesmo tal e qual. E a vender ali. Já é alguma coisa. Não sei quanto é que seria. Isso aqui temos aqui a régua que nos indica. Se a pessoa entrasse aqui e vendesse ali, tinha ganhos a 6% de lucro. Não é mau. Ok? Este é o objetivo do MACD. É mostra-nos tendências na mudança. E o que é que nós temos a ver aqui? Nada bom. Primeiro, esta zona verde é gigante. Okay? Como nós não vemos há muito tempo. Houve aqui outra que também não durou para sempre. E reparem como ele começa a ficar pequenino e depois inverte. Foi gigante e está a perder muita força. Está mesmo muito sumida. Ou seja, isto indica muito que provavelmente o preço vai cair. Não é? Ou seja, volta à outra narrativa. Depois temos aqui o gráfico. Já bateu no topo há muito tempo. E agora está a chamar-se a fazer o serpentear, que aconteceu aqui também. Reparando que o preço está aqui muito parado. Não sei bem o que é que ia fazer. Ele aqui veio de uma grande subida, não é? Mas começa a descer. E começa cada vez a ser menos indicativo. Até que ele aqui já está tão baralhado que já não sabe o que é que está a acontecer. Porquê? Porque o preço não se mexeu. Andou ali esta secção toda de tempo um bocadinho na horizontal. Ok? E ele aqui mostra bem isso. É que os movimentos até são pequenos e depois começam a ficar maiores. E agora sim, agora é que o MACD está no seu território, que é estas oscilações que ele adora.
ok? E ele é muito útil juntamente, quando nós adicionamos todos estes instrumentos ao mesmo tempo, as coisas começam a ficar cada vez mais claras, não é? O que é que nós podemos adicionar aqui? Eu não quero fazer aqui uma análise com tudo e mais umas botas, mas há aqui outras coisas interessantes. Eu gosto às vezes de olhar para os pontos pivô. Os pontos pivô são interessantes para encontrar resistências. Por exemplo, reparem como eu tinha marcado aqui esta linha. E reparem como repetidamente os pontos pivô estão lá naquela linha. Okay? Mas saíram da linha. Agora já não estão lá. Ou seja, esta resistência pode estar a perder efeito. Aliás, reparem como aqui esta alteração de preço e ele apanhou tal e qual a linha ali. Vi que eu tenho inversão e ele apanhou mais ou menos aqui o local. O preço foi ali e voltou para trás e ele estava lá com a linha branca. Ok, isto utiliza um cálculo matemático para tentar perceber o ponto pivô, que é a linha branca no gráfico. Eu aqui meti o azul, mas ele pode ser a cor que a gente quer. E depois ele coloca vários intervalos espaçados e que apanham a variabilidade do preço e tentam perceber até onde é que ele vai. Ora, neste caso, o preço costuma começar aqui no centro e depois tem estes intervalos todos. Normalmente ele não vai até muito longe, não é? Isto tem uma grande área. Mas nós temos, por exemplo, aqui esta subida. Estava quase a chegar ali à linha do ponto pivô. E se eu tiver a usar este indicador, eu posso dizer, ok, o preço aproxima-se de um dos pontos. Há uma grande possibilidade dele haver uma inversão. Porque isto atua como linhas de resistência ao suporte. E aliás, ele muitas vezes ele apanha-as. Esta linha que está aqui, ele está sempre lá. Ele tem sempre um ponto pivô lá. Porque ele sabe. É muito curioso como este instrumento funciona. Eu acho que ele é pouco usado, mas ele, através de cálculos matemáticos, é como se ele conseguisse prever o futuro. Porque reparem, ele no fim deste coloca já o próximo. E ele já cá está. Ou seja, nós sabemos que o preço, calhar, o que é que isto nos pode indicar? É que afinal o preço, calhar, como eles estão indecisos, vai andar assim. E não vai sair daqui. O que é que significa? Se calhar vamos voltar a ter essa situação que tivemos aqui. Vários meses ou semanas em que o preço anda assim de lado e não se decide. Pode ser isso que acontece. Como estamos a perder o volume, estamos a perder este momento que houve de grande movimento, pode haver só indecisão. Ou seja, então junta-se uma terceira teoria aqui à coisa, que é ou ele vai subir, ou ele vai descer, ou ele vai ficar quieto. Ou seja, é um bocadinho totó, não é? Estamos a dizer, é basicamente tudo o que pode acontecer, é subir, descer ou ficar no mesmo sítio. Mas aqui o importante é cada investidor vai olhar para isto, vai fazer a sua interpretação e depois, com base na sua confiança ou falta de confiança, vai agir em conformidade. A decisão até pode ser: isto está tão confuso que eu não me vou meter nesta empresa, vou procurar uma que seja mais clara. Pode acontecer. E às vezes é o melhor. Quando nós não temos a certeza, com grande confiança do que é que pode acontecer, e os indicadores estão muito confusos, a melhor decisão às vezes é simplesmente não fazer nada. E eu acho que há muita gente que tem a tendência, e eu próprio já tive essa tendência, que é: mas eu tenho que fazer alguma coisa. E vou à procura de alguma coisa para fazer. E às vezes a gente faz só porque sim. É um bocado estranho, mas acontece. Há assim mais um ou dois que eu queria falar, mas não é assim nada demais. Por acaso, não vou falar aqui mais nenhum agora neste momento. Vou falar aqui dos indicadores que estão. Que são o quê? Ora, isto é interessante. Estes três são muito interessantes. Até para este momento em que estamos aqui a perceber. Isto só funciona dentro do dia. Ok? Eu já vou falar. Mas estes dois são muito homólogos. Eu vou agora aqui. E vou apagar isto para pôr o gráfico mais bonitinho. Eu já esqueci que isto é. Então, isto coloca-nos um perfil do volume da compra. E assim, eu gosto de apanhar o sistema todo. Se eu começo aqui em baixo e venho daqui de baixo até ali assim. Ora, ele mostra-nos onde é que as pessoas compraram e venderam o produto. E o que é que isto está aqui a mostrar? Primeiro, esta linha de resistência está claramente aqui mostrada. Ou seja, quando o preço chega cá abaixo, as pessoas compram. Só vemos aqui verde, nem há vermelho. As pessoas aqui só compram. Não querem saber do resto. Depois, aqui é outro local onde as pessoas gostam muito de comprar. Podemos ver. Já aqui seria outra linha de resistência. Se eu quisesse agora apanhar isto, apanhar aqui, bate ali certo. Aqui as pessoas gostam de comprar.
Aqui é onde as pessoas mais compram e mais vendem. Ou seja, esta zona é a zona da indecisão máxima. Quase nem parece, porque o preço andou muito, mas, ou seja, a maior parte do tempo em que ele teve andou aqui. Aqui em cima ele nunca teve. Ou seja, ele anda muito neste local, o que se calhar até dá apoio àquela teoria de que o preço vai ficar aqui parado um bom bocado. Porque aqui nós temos de ver que esta secção aqui é bastante gordinha, não é? Temos as pessoas a comprar, mas também temos pessoas a vender. Aliás, com esta barra, nós podemos pôr aqui outra linha de resistência, mesmo aqui na barra. E apanhamos aqui este fundo. Ok? Depois esta zona aqui de cima é muito... ainda não se sabe. As pessoas aqui não andaram muito, o preço não andou aqui, mas quem ganhou foi claramente os vendedores, porque o preço voltou para baixo. Isto é interessante para tentar perceber onde é que eu coloco uma entrada. Ou seja, eu teria muita confiança em colocar a entrada aqui. Não é? Ou aqui. Porque as pessoas aqui compram muito e vendem pouco. Ou sabemos que são locais de passagem e de movimento. Então, quando eu sei isto, eu vejo que o preço está a chegar e, olha, está a chegar ao sítio que eu conheço aqui e já tenho outros indicadores. Vou comprar agora. É para isto que ele serve. O outro, que é o vizinho dele, é muito parecido. Vou só colocar aqui assim. Aqui nós desenhamos no espaço e ele mostra mais ou menos a mesma coisa. É mais simples. Nós é que desenhamos, ou seja, eu posso querer fazer assim. O outro é de tempo. Eu marquei um local no tempo e ele apanha tudo até ali. Este não. Este, como sou eu que desenho, okay, eu posso desenhar daqui até aqui. E estou a ignorar o que está aqui para cima. Ok? Ele anda para onde nós quisermos. Ou seja, esta é uma coisa interessante. Aqui o View App só funciona dentro do próprio dia. Por isso temos que pegar aqui uma coisa diária. Por exemplo, aqui 15 minutos. Vou fazer aqui um zoomzinho para ser melhor. Se bem que aqui o preço andou muito quietinho. Eu vou aqui para esta zona que foi mais doida. Para uma pessoa poder perceber melhor. Tipo, isto deve ter sido um dia. Tá? A gente volta ao início do dia, que neste caso foi aqui. E colocamos a imagem. O que é que ele nos mostra? Ele apanha a média do preço. Este até foi um mau dia para se usar como exemplo. Mas ele apanha a média do preço e vem com ela. E ele move-se com base também no volume. Ou seja, ele tem em conta o volume. Não é simplesmente uma média móvel como a outra. O que é que ele aqui é muito interessante? É que ele mostra pontos de entrada. Não é? Ele tem aqui o canal central, que é o mais forte, mas tem dois. Eu aqui coloquei com dois. Isto pode-se colocar vários. E reparem, isto é um dia escolhido ao calhas. Completamente ao calhas. O preço sobe. Começa a andar. Ok? Primeira vez que o dia acorda e sempre a abrir. Volta para baixo. E bateu nele. Bateu nele. Tumba. Já subiu. Voltou para baixo. Voltou a bater nele. Tumba. Já subiu. Voltou a bater nele. Já subiu. E bateu uma última vez antes do fim do dia. E voltou para ali. Ou seja, é super interessante como este pequeno indicador, para quem está a fazer trading dentro do próprio dia, é muito bom para apanhar isto. Só que ele segue uma tendência. Há aqui o problema, por exemplo, este foi um risco. Porque o que acontece às vezes é o preço passa para o outro lado. E aí ele inverte completamente. E ele começa a baralhar as pessoas. Ou seja, quando funciona é fantástico. E este dia até é interessante porque eu escolhi o calhas e funciona muito bem a amostra. Mas às vezes não funciona tão bem. Portanto, este dia foi a cair. Aliás, este foi sido um dia muito interessante aqui. Então eu começo aqui. Muita indecisão primeiro. E de repente foi a loucura. Ou seja, ele aqui, num dia como este, ele já não está a dizer nada, não é? Aliás, o dia acabou aqui. Esta é a última parte do dia. Ou seja, num dia como este, ele não nos indicaria nada. Porque o mercado, as pessoas estiveram a olhar para as paredes até aqui, se calhar estavam à espera de alguma notícia, não me lembro o que aconteceu neste dia 3 de Abril. Mas houve algum catalisador aqui neste momento que fez a loucura e o preço é cá para baixo. E depois as pessoas voltaram a olhar para as paredes porque estavam a pensar, e agora? E no dia seguinte, reparem, as pessoas à última da hora começaram a vender, foi um bocadinho de pânico, e depois o dia fechou, acabou ali. Então o que é que acontece? Foi tipo no último quarto de hora do dia. No dia seguinte, quando aquilo abre, toda a gente pôs vender, vender, vender. No dia seguinte, quando o mercado abre, o preço vem cá parar abaixo de tudo. E o que é que aconteceu?
e estamos a tentar perceber a psicologia das pessoas. As pessoas viram o preço tão baixo que pensaram: epá, o preço está muito bom, vamos todos comprar. E então o preço voltou logo ali para cima. Okay? E chega aqui acima, as pessoas continuaram a comprar, mas começaram a perder confiança, então venderam. E ainda foi lá outra vez e venderam outra vez e depois veio cá parar abaixo. E tudo o que se ganhou foi perdido. E isto é uma coisa interessante, era o que eu estava a falar, o volume começa a diminuir. Cada vez as barras são mais pequenas porque as pessoas cada vez estão mais indecisas. Quem comprou, comprou, quem vendeu, vendeu. E acontece o que eu costumo chamar um funil, que é o preço foi sendo afunilado, ensanduichado, até que já não tem mais nenhum sítio para onde ir. E onde é que ele decidiu parar? Numa linha de suporte, então, mas subiu para cima. Ou seja, é como se fica ali tão espalmado que depois sai. Ok? Este é um problema que é, há tanta coisa para uma pessoa olhar. E, aliás, eu não vou falar muito mais porque ainda há muito para falar. E eu sinto que neste momento está-se a alargar muito. Eu ainda gostava de falar dos padrões, das ondas de Elliott, dos Fibonacci, ok? Há muita coisa. O que eu vou fazer no futuro é ter um vídeo dedicado a cada uma destas secções dos indicadores para que a pessoa possa perceber compartimentalizada como é que isto funciona. Mas eu acho que já deu para perceber como é que este pequeno gráfico mostra muito da psicologia humana, da história, dos movimentos económicos e conta-nos a história de uma empresa. Acho que é uma coisa impressionante e fascinante mesmo.